Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Job Silva. Estamos mais uma vez com vocês aqui, alegre como nunca e feliz como sempre, e dando continuidade à mensagem sobre escândalos. E agora a parte 2. Obrigado a todos que comentaram na parte 1, no vídeo anterior, e estão compartilhando, estão dando seu joinha. Deus abençoe a todos vocês. E faço a mesma coisa com esse aqui. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Obrigado aos que chegaram, chegou muita gente nova. Muito obrigado de todo o meu coração. Estão nos ajudando a semear na seara do Senhor com mensagens edificantes. E vem mais coisas por aí, tá bom? Depois tem um poema de Mário Barreto França, tá bom? Que estão pedindo. Tem outro de Joia Júnior, tem da Mirtes Matias, as entrevistas também que estamos já se preparando para começar a fazer também com os cantores aí vamos dar prosseguimento, né? Então, decidiu se inscrever? Maravilha, muito obrigado. Vamos então falar a mensagem de hoje. Gente, diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Paulo falando na sua primeira carta aos Coríntios. Estava na época havendo algumas coisas com relação a escândalos lá na igreja de Coríntios e estava abalando a fé de alguns novos convertidos que tinham conhecido a mensagem de Cristo através de Timóteo, através de Paulo. E Paulo saía para suas viagens missionárias, mas Timóteo estava sempre escrevendo a ele, entrando em contato para contar o que estava acontecendo. Então, de onde Paulo estivesse, ele mandava essas cartas, né? Como mandava para os crentes de Roma, os crentes de Coríntios, os crentes de Gálatas, em todas as cartas paulinas, que de onde ele estivesse, ele sempre mandava admoestando, aconselhando, não deixava de dar atenção, não é verdade? Era um obreiro muito apegado, sempre foi à obra de Deus. E uma coisa que ele tocou na igreja de Coríntios: não deem escândalos, não sejam pedra de tropeço para os que estão novos, convertidos, os que são neófitos, os que têm uma fé fraca, dizemos assim. E até hoje nós não temos isso em nosso meio. Temos aquelas pessoas que com qualquer coisinha, sabe, parece aquele tipo crente carne sentida, fora de geladeira, né? Sabe que não pode guardar carne fora de geladeira. 24 horas depois já está sentida. Não tem qualquer coisinha, fica de cara feia, não vai mais ali, vou sair do coral, vou sair do conjunto, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais para a união feminina, eu não vou mais para... Não esperava que isso acontecesse, eu pensei que ali era diferente, pensei que era assim, que era assim. Sempre tem a ovelhinha fraca, a ovelha duvidosa, não é? Atentada, também tem a ovelha soberba. Enfim, tem todo tipo, porque cada um é cada um. E Deus conhece, olha, Jesus tinha 12 apóstolos, ele conhecia o caráter de cada um, a identidade de cada um, sabia como era cada um. João era o filho do trovão, mas ao mesmo tempo era o discípulo querido que deitava a cabeça no peito de Jesus. Pedro era o pescador que não levava desaforo para casa, não é verdade? Cada um tinha o seu jeito de ser e todos eram seguidores de Jesus. Jesus amava a todos, admoestava a todos, quando era preciso, falava grosso com todos também, amava ali, não é verdade? Mas no todo era um colegiado onde predominava o amor, não é verdade? Onde predominava o desejo de seguir o mestre, de estar com o mestre, a ponto de um dia Pedro se exaltar.
Olha, mestre, se for preciso, eu vou contigo até a cruz. Eu vou morrer com você. Jesus disse: Pedro, para, Pedro. Eu vou, mestre, eu vou. Eu nunca te abandonarei. Eu morro contigo. Pedro, não diga isso não. Pois, aí quando chegou perto da morte de Jesus, antes dele ser preso, Jesus disse logo: tá certo, pois hoje mesmo, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro: imagina, de jeito nenhum, vou nada. E todo mundo viu o que aconteceu com Pedro em seguida, né? Poucas horas depois, diante de uma simples empregada de um sacerdote que achou ele parecido com alguns dos seguidores de Jesus, ele negou categoricamente: não conheço esse homem. E o galo cantou. Ele saiu dali amargamente chorando, porque olhou para Jesus, e Jesus, com aquele olhar meigo, sereno, sublime, olhando para ele como quem diz assim: eu não lhe disse, Pedro, eu não lhe avisei. Tanto é, Jesus viu tanto o estado abalado de Pedro, minha gente, que quando Jesus ressuscitou, ele, quando disse, mandou um recado logo para Pedro: avisa meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Como quem quer dizer assim, eu fico todo arrepiado. Para quê? Como quem quer dizer assim, ele me negou, eu vendo tudo ali, mas eu amo, ele é meu, eu não vou abandoná-lo nem vou desprezá-lo. Depois, já ressuscitado, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Aí a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro já: Senhor, tu sabes que eu te amo. O laço, né, de amizade, de confraternização, de harmonia que havia entre aquele colegiado. Realmente eu fico imaginando como eles ficaram com saudade de Jesus. E não houve escândalos entre eles? Judas, quando fez aquilo, que era um discípulo. Que escândalo terrível! Vendeu o próprio mestre por 30 moedas de prata. E depois, arrependida, a consciência falando alto, vai se enforcar. Perdeu a salvação. Não teve jeito para ele. Minha gente, aquele que cuida está em pé. Olhe, não caia. É muito importante você se conscientizar, saber que precisa de Jesus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ele conhece você, ele conhece a mim. Não adianta chegar para ele como aqueles 2 homens, né? A Bíblia conta a história de Jesus, aquela parábola, aqueles 2 homens orando. Um deles ficava: eu pago dízimo, eu sou cumpridor da lei, eu isso, eu aquilo. Deus olhando para ele: conversa mais que eu pago o teu lanche. O outro batia no peito: tem misericórdia de mim, pobre, miserável, pecador que eu sou. Deus ouviu aquele homem, porque ele sabia como era que se chegava diante de Deus. Apesar de Deus estar no mais alto e sublime trono, o acesso à sua presença, minha gente, é descendo. Quanto mais o homem desce em humildade, reconhecendo seus erros, seus pecados, que nada é, mas ele alcança a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele só quer isso. Ele só quer que você confesse. Ele só quer que você se arrependa. Não importa a grandiosidade do escândalo, o que fez, o que houve. Passou. Vai chorar o leite derramado. Agora é para o próximo passo seguinte. É o quê? Se arrepender, reconhecer que errou. O povo não esquece, não. O povo apedreja, o povo fica falando, não é assim?
É coisa de humanidade, é coisa de homem mesmo. A pessoa errou, sabe, se arrependeu, pediu perdão, está na igreja servindo o Senhor, mas sempre tem alguém que lá pelo meio, ó ela lá, aquela dali, lá no coral, olha lá. Agora está crente, está santa, mas aquilo botou uma gaia no marido. Só você vê tal tempo, tal ano. É mesmo, então. Não tem desse tipo? Tem. Olha aquele lá, ele agora é diácono da igreja. Mas aquilo ali, um tempo desse, aprontou uma, comprou fiado, não pagou, a loja mandou cobrar em casa, ele quebrou os móveis todinho, a martelada, e disse que não pagava nenhum. Foi um escândalo na rua tão grande. Sempre faz tempo isso, já passou, mas a pessoa tem sempre aqueles crentes, né, que está sempre ali, contando para um, contando para outro, não, mas agora não, agora tá. Jesus é o contrário, ele não se lembra nunca mais e não vive passando na nossa cara, como eu falei na mensagem anterior, os erros e os pecados que cometemos, porque a vida começa a contar para Deus, eu repito, a partir do momento da reconciliação, do novo nascimento. É quando, por isso que Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como, mestre? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus, tolinho, mas tu é um doutor da lei, tu não sabe o que é isso, homem? Nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento, uma vida nova. O passado negro e triste de pecados ficou para trás. Foram jogados fora no esquecimento e jamais serão lembrados por Jesus. Mesmo ele sabendo que você está sujeito a cair a qualquer momento, porque é mortal, é homem, não é falho, é fraco, é imperfeito. Ele sabe de tudo isso porque ele conhece a nossa estrutura. Mas ele está sempre pronto a segurar a mão, a habilitar esse homem, capacitá-lo para usá-lo para o engrandecimento do seu reino aqui na terra e do seu nome, que é o único digno de honra, de louvor. Gente, escândalo, olha, nos meus tempos de carreira, dos anos que eu passei nas rádios aqui e ali, eu já presenciei coisas que, se fossem ser divulgadas, seria motivo de tantos escândalos. E que, graças a Deus, na época não existia internet, né, como hoje, não tinha. No mal, acho que não tinha nem celular ainda, aquela não era disco do vinil que a gente... Pois é, um dia desse eu estava comentando com Regina Oliveira o princípio da nossa carreira lá na FM Maranata, que era essa coisa toda, e era um tempo que não faz tantos anos assim, né? Pois é, mas a era cibernética, a tecnologia, cada dia avança e a coisa vai ficando cada vez mais atualíssima, mais avançada, mais digital. E coisa de 10, 15, 20 anos atrás já está obsoleta. Mas presenciei muitas coisas que, graças a Deus, não virou escândalos. Por exemplo, conheci um certo pastor que já me convidou algumas vezes para ir na igreja dele. Esse pastor era uma bênção, olha, orava para Jesus libertar, demônio caía, ele expulsava, orava para Jesus curar, ganhava muitas almas, tal, essa coisa toda. Quando terminava o culto, ele tinha um carrinho, quando entrava no carro, embaixo do banco do carro tinha uma garrafa de cana, ele tirava a garrafa, abria no gargalo mesmo. Isso aqui, para me dar coragem, me dar ânimo, me dar força, né? Meu Deus, que fraqueza, meu Deus do céu. E era usado por Deus? Era. Deus usou a burra de Balaão. Imagina um homem que fala bem, se expressa bem, tem carisma, tem seguidores, essa coisa toda. Isso serve para pastor, para diácono, para presbítero, para cantor, para pregador, para radialista, para todo mundo. Deus usa sabendo quem você é. Agora tem uma coisa, vai se pagar um preço. Todos nós pagamos o preço porque colhemos o que plantamos.
Presenciei também cantores que chegaram bêbados no evento, que não podia mal ficar de pé, aquela coisa toda. Outros em jantares depois das cruzadas, que pegavam uma garrafa de uísque, orava, abençoava e começavam a tomar. Entendeu? Eu ficava assim, eu digo, Jesus, só você, só tem você. Você é perfeito. Por isso que a gente tem que se espelhar em Jesus Cristo. Porque às vezes acontece, quando o crente, o homem se espelha demais em outro ser humano, que é propenso a cair feito ele, quando ele cai e está escorado nele, se ele cair, a pessoa cai também. Agora, quem está firme na rocha firme, que é Jesus, quem está seguro na rocha, que é Jesus, duvido, meu irmão, não cai não, porque Jesus é quem levanta e sustenta. Portanto, quando você souber de algum escândalo, de alguém, não precisa ser grande não, algum irmãozinho da igreja, alguma irmãzinha, não fique vendendo peixe barato não, contando, olha, soubesse o que aconteceu com Beltrana? Olha, o babado é forte e tal. E começa a passar adiante, daqui a pouco tá. Sabe aquele segredo de liquidificador que é dito no ouvido e todo mundo fica sabendo? Essas coisas Deus cobra também, viu? Não se engane não. Porque você está semeando a semente do mal, difamando seu irmão, mesmo que ele tenha praticado. É para orar por ele, deixar com Deus, porque Deus é quem toma providência de todas as coisas. Minha gente, lá nos tempos do Antigo Testamento, quando havia escândalo entre os sacerdotes, entre os levitas, entre as pessoas que estavam à frente do povo, Deus estabeleceu em Levítico 4:3, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor por seu pecado que cometeu um novilho sem mácula, sem mancha, para aquele sacrifício ser aceito por Deus e assim ser perdoado o pecado cometido por aquela pessoa, pelo escândalo diante do povo. Hoje, a quem a gente recorre? A Jesus, porque ele já foi esse Cordeiro de Deus que morreu sem mácula, sem pecado, sem ser merecedor daquela morte horrenda que nós o pregamos, porque foi por nossos pecados, ele tomou sobre si os nossos pecados, nossos delitos, nossos males, nossas enfermidades, tudo ele levou sobre si. Então, de uma vez por todas, ele é o único meio para eu e você recorrer quando cair em fraqueza, cair em fracasso, cair em pecado, porque é para a misericórdia dele que temos que apelar, porque o homem não tem misericórdia não, mas não tem mesmo. Pastores que jogam ovelha fora da igreja, luta tanto para ganhar uma alma, sua tanto, ensopa o paletó de suor para ganhar uma alma, e chuta com a maior facilidade para fora da igreja por qualquer coisinha. Não sabe chamar, aconselhar com brandura, ganhar aquela vida, aquela alma. Jesus não, gente, não é assim não. Jesus diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabe por quê? Porque foi ele quem deu a vida. Ele é quem sabe o valor da tua alma. Ele é quem sabe o valor de que temos, mais que todos os tesouros do mundo você vale. É por isso que ele está sempre pronto a abraçar hoje. Porque hoje ele é o nosso defensor, advogado, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Deus é a justiça. Ele, Pai, eu morri por ele, eu morri por ela, não faz não, ajuda, eu vou socorrê-la, porque é minha, é uma alma que eu dei a minha vida. Jesus é muito maravilhoso, minha gente. Jesus é muito bom. Ai de nós, se não fosse a sua infinita misericórdia e graça. O que é graça? É favor imerecido. Eu não mereço, você não merece.
Mas ele olha para você e diz: eu achei graça nela, eu achei graça nele. E vem até você e lhe dá um abraço. Ele sustenta, lhe mantém. Mesmo sabendo o que você fez, mesmo sabendo o que você era, mesmo sabendo que você, de seus defeitos, suas manias. Ele sabe todas as coisas. Então vamos permanecer fiel a esse Jesus, vamos permanecer, lutar para que a gente possa receber esta coroa, este galardão que está reservado para todos os vencedores, em nome de Jesus. Ah, Jesus, é bom demais. Eu vou ficando por aqui nessa parte 2 da mensagem, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Que Deus abençoe a você. Inscreva-se no nosso canal, dá o seu ok aí e ajude a gente a prosseguir nessa jornada, nesse ministério, nesse trabalho, semeando aí na seara do Senhor, porque vamos colher os frutos para a glória de Deus. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.